existe uma classificação para os próprios, tá? Nós conseguimos separá-los em grupos. E nós vamos ver que existem dois tipos de classificação para triângulos, tá? Ok? Então vamos ver aqui. Um primeiro tipo de classificação que a gente vai ver, vou até escrever aqui em cima, vai ser a classificação dos triângulos em relação aos seus lados, tá? Em relação aos seus lados, ok? Então vamos lá. Se nós tivermos um triângulo aonde, presta atenção, a medida dos seus três lados forem iguais, como assim? Vamos lá. Os seus três lados, lado que começa em A termina no B, igual ao lado que começa no B e termina no C, igual ao lado que começa no C e termina no A. Se os três tamanhos forem iguais dos seus lados, tiverem mesmo, tudo tiver, por exemplo, você fez um tem 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, né? Se todos os tamanhos forem iguais, e nós usamos uma palavra para isso, tá, meus queridos? Quando vocês ouvirem essa palavra aqui, ó, congruentes, quer dizer mesma medida, tá? Grave essa palavra, pois essa palavra é muito usada nos conceitos geométricos, tá? Quando os três lados são, ó, usando ela aí, congruentes, nós dizemos que este triângulo é chamado de equilátero. Ok? O que é o triângulo equilátero? Triângulo com os três lados congruentes, tá? Um triângulo com os três lados de mesma medida é chamado de triângulo equilátero, tá? Grava essa informação aí, meus queridos. Triângulo equilátero. Outro exemplo que nós vamos ver aí. Um triângulo agora, aonde este triângulo este triângulo aqui já vai ser um triângulo com a seguinte característica. Eu vou dizer aqui que o lado AB é igual ao lado CA. De quem que você está falando, professor? Eu estou dizendo que este lado vai ter a mesma medida deste lado. Então, eu estou dizendo aqui que, neste caso, o triângulo possui dois lados congruentes, tá? O triângulo que possui dois lados congruentes é chamado de triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles é o triângulo onde dois lados serão congruentes. Dois lados terão a mesma medida, tá? E agora você deve estar se perguntando, beleza, professor? E um triângulo onde os três lados possuem medidas diferentes? Que é o nosso último exemplo aqui de classificação em relação aos lados, tá? Se nós tivermos aí um triângulo e a medida dos seus três lados forem aqui, ó, se o lado AB tiver um tamanho diferente do lado BC,
que também tem um tamanho diferente do lado CA, os três lados são diferentes. Três lados diferentes, nós dizemos que esse triângulo é um triângulo escaleno, tá? Então vamos lá, recapitulando. Triângulo, três lados iguais. Equilátero. Triângulo, dois lados iguais. Isósceles. Triângulo com os três lados diferentes é um triângulo escaleno, tá? Essa é uma primeira classificação que fazemos nos triângulos em relação aos seus lados. A outra classificação que é feita é em relação aos seus ângulos, tá? Grava aí, equilátero, três iguais, isósceles, dois iguais, escalenos, três diferentes, tá? Lembra da palavra congruente. A palavra congruente quer dizer a mesma medida. Agora nós vamos classificar estes triângulos em relação aos seus ângulos. A classificação anterior foi em relação aos seus lados. Agora nós iremos classificá-los em relação ao seu ângulo, tá? Então, vamos lá. Se tivermos um triângulo e neste triângulo um dos ângulos for o chamado ângulo que a gente viu, o ângulo reto, que é o ângulo que mede quanto? É o ângulo que mede 90 graus, tá? Se um triângulo tiver um dos ângulos com a medida de 90 graus, este triângulo é chamado de triângulo retângulo, tá? Guarda essa informação, que essa informação é importantíssima para todo estudo da geometria plana, tá? Vamos lá. Se nós tivermos aí um ângulo reto em um triângulo, este triângulo é chamado de triângulo retângulo. Ok? Tá? Ele vai receber este nome. Tá? Beleza? Se nós tivermos um triângulo e todos os ângulos deste triângulo forem ângulos menores que 90 graus, está fácil de observar aqui. Nós estamos vendo que os três ângulos aqui são menores que 90 graus. Quando um triângulo tiver esta característica, este triângulo será chamado de triângulo agudo ou acutângulo, tá? Triângulo agudo ou acutângulo, se ele tiver os seus três ângulos menores que 90 graus. E se também tivermos um triângulo aonde um dos seus ângulos, for um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo for maior que 90 graus, este triângulo será chamado de triângulo obtuso, por causa do ângulo obtuso, tá?
vai ser chamado de triângulo obtuso ou obtusângulo. Tá? Então, esta é a classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos. Nós vimos a classificação em relação aos seus lados e a classificação em relação aos seus ângulos. Um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Ângulos menores que 90 graus, triângulo agudo. Ali embaixo está escrito agudo. Triângulo agudo. Tá? E um triângulo com um ângulo maior que 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo obtuso ou obtusângulo. Acutângulo menor que 90 graus, obtusângulo maior que 90 graus, tá?